Olá, criança! Estamos aqui no nosso Crescer na Telinha, disponível todos os domingos às 10 horas da manhã com novas histórias. E não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Até um porco espinho, cuidado com ele pra não se espetar. Um macaco bem maroto, cutuca preguiça que nem bola dá. O casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada da onça pintada de papo pro ar. E o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tra-la-la-la. Até um porco espinho, cuidado com ele pra não se espetar. Um macaco bem maroto, cutuca preguiça que nem bola dá. Um casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada e o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tra-la-la-la. Girafa e o jacaré. A Arca de Noé. Eu vou contar como é que é. Era um barco gigante. Imagina isso, gente. Eu vou contar, hein? Um casal de patinhos, um casal de elefantões, um cachorro e sua esposa, um casal lindo de girafinhas, o leão e a leoa, o tigrão e a esposa, um casal de jacarés, um casal de papagaios. Eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé. Eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim
vou louvar. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Um é pequenininho, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gorduchão. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles são. Um é pequenininho, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gorduchão. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Au, 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 os animais no meu quintal. 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 Lá tem uma galinha. Lá tem um sapinho. Lá tem um petinho. Lá tem um cachorrinho. Au, 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 os animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal. Lá tem um gatinho. Lá tem macaquinho. Lá tem passarinhos. Lá tem elefantes. Au, 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 os animais no meu quintal. Au, 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 os animais no meu quintal. Deus criou os animais e fez tudo para o seu louvor. Criou isso e muito mais, com muito amor. Deus criou os animais e fez tudo para o seu louvor. Criou isso e muito
que fez tudo para o seu louvor. Criou isso e muito mais, com muito amor. Olá, crianças! Estamos aqui mais uma vez para aquele nosso momento especial de cada domingo. É a hora da nossa mensagem bíblica aqui no Crescer na Telinha. E hoje nós vamos concluir uma sequência, uma série de mensagens que vocês aí em casa devem estar acompanhando há alguns domingos. O tema que a gente está estudando é Os Animais Entram em Cena. Vocês certamente já aprenderam várias histórias bíblicas que contaram com a participação de alguns animais. E hoje nós vamos aprender mais uma vez com a Bíblia, a Palavra de Deus, algo que aconteceu com o Senhor Jesus. E nessa história também teve a participação de um animal. Qual será o animal de hoje? Olha só, é um animal bem importante, um animal de carga. É um animal que, dependendo do lugar, ele pode ser chamado por nomes diferentes. E ele é parente do cavalo. Você sabe que animal é esse? É o jumento. É o jumentinho, olha só. Aqui no nosso painel. Nós vamos aprender hoje uma parte da história de Jesus Cristo em que apareceu um jumentinho. Vocês querem saber qual foi essa história? Então vamos lá. Essa história está escrita na Bíblia, na Palavra de Deus, em todos os evangelhos, naqueles 4 livros lá do Novo Testamento que contam a história de Jesus aqui na Terra. Então, a Bíblia nos fala que um dia Jesus estava junto com os seus discípulos, se aproximando da cidade de Jerusalém. Para entender melhor essa história, eu vou pegar aqui, a minha caixa. E a partir do que está aqui dentro, eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu quando Jesus se aproximou da cidade de Jerusalém. Faltavam alguns dias para a festa da Páscoa. E quando eles ainda estavam se aproximando da cidade, Jesus chamou alguns dos seus discípulos e deu a eles uma ordem. O que será que Jesus mandou eles fazerem? Vou abrir a minha caixa. Jesus chamou alguns discípulos e disse assim para eles: olha, vocês vão andar mais um pouquinho e vão encontrar um povoado. Lá nesse povoado, vocês vão entrar numa casa onde vai haver um jumentinho. Esse jumentinho, olha, ele vai estar amarrado por uma corda. Quando vocês chegarem lá, vocês vão desamarrar esse jumentinho e vão trazer para mim. Na hora, os discípulos ficaram um pouco preocupados e disseram: mas Senhor, e se os donos perguntarem por que nós estamos levando o jumentinho? Jesus disse para eles assim: diga para eles que o mestre mandou. O mestre precisa do jumentinho. Jesus, ele falou isso para os discípulos porque ele sabia que era preciso que a sua vontade fosse cumprida. Jesus é o Filho de Deus, crianças. Ele sabe de todas as coisas. Ele é todo poderoso. Então ele conhece a minha vida, ele conhece a sua vida, ele sabe até do que vai acontecer ainda. Então, quando Jesus deu aquela ordem para os seus discípulos, ele sabia que era exatamente aquilo que ia acontecer. Então, os discípulos obedeceram, continuaram andando mais um pouco, chegaram lá no povoado e encontraram o que Jesus falou: um jumentinho. Faz de conta que esse bichinho que eu trouxe aqui para vocês, parece um jumentinho, né? Quando os discípulos se aproximaram do lugar onde Jesus disse para eles irem, eles encontraram o jumentinho que realmente estava amarrado por uma corda, como Jesus falou. E eles se aproximaram, desamarraram o jumentinho e
exatamente como eles tinham pensado, os donos do animal se aproximaram dos discípulos e disseram: ei, por que vocês estão levando esse animal? Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Qual foi a resposta que eles deram? Exatamente o que Jesus mandou. Eles disseram: o mestre mandou, o mestre precisa deste jumentinho. E os donos deixaram que os discípulos levassem o animal, o jumentinho. Foi exatamente isso que aconteceu, porque a vontade de Jesus, ela sempre é cumprida. Como eu disse, Jesus, ele tem poder. Jesus não é igual a mim e a você. Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Então, a vontade dele foi realizada. E os donos do animal deixaram os discípulos o levarem. E quando eles voltaram para onde Jesus estava, eles pegaram algumas capas que eles vinham, as suas capas que eles vinham carregando, colocaram sobre o animal, olha só, cobriram, e Jesus montou naquele jumentinho. Aquele jumentinho fez parte dessa história para que se cumprisse a vontade do Senhor. Então, os discípulos colocaram as capas sobre o animal, Jesus montou naquele jumentinho. E foi desse jeito, crianças, que Jesus entrou na cidade de Jerusalém. E quando ele foi entrando, montado naquele jumentinho, que é um animal tão simples, não é, crianças? Nem todo mundo dá importância para esse animal. Jesus estava exatamente mostrando que para ele não é mais importante o luxo, a riqueza, as coisas grandiosas, mas as coisas simples, né? Então Jesus estava montado naquele jumentinho e foi entrando na cidade de Jerusalém. E o mais bonito que aconteceu nessa hora foi que muitas pessoas que estavam lá se alegraram quando viram Jesus entrando na cidade de Jerusalém e reconheceram que ele é o Filho de Deus e começaram a louvar o Senhor Jesus. Alguns pegavam as suas capas e estendiam pelo chão, e outros pegaram alguns ramos de palmeira, começaram a balançar e diziam frases de louvor ao Senhor. O que é louvor, tia Érica? São palavras bonitas que a gente diz quando a gente quer que a pessoa saiba que nós a amamos, que nós reconhecemos a sua importância. Então, quando nós louvamos ao Senhor Jesus, nós mostramos para Ele que acreditamos nele, que sabemos que Ele é poderoso, que Ele é o Filho de Deus. Então, aquelas pessoas da cidade de Jerusalém faziam esse gesto de balançar os ramos de palmeira e de estender as suas capas pelo chão para Jesus passar, porque elas queriam que Jesus soubesse que Ele merecia todo o louvor. Olha só o que a Bíblia nos diz sobre louvar ao Senhor. A Bíblia, que é a palavra de Deus, num dos seus versículos, diz assim, olha só, vou mostrar para vocês aqui. Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Então, assim como aquelas pessoas da cidade de Jerusalém louvaram ao Senhor quando Jesus foi entrando na cidade montado no jumentinho, nós também devemos louvar a Deus todos os dias. Você tem louvado a Deus na sua vida? Será que quando você ora, por exemplo, você diz assim ao Senhor: ah, Senhor, eu te amo tanto. Ai, Deus, o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor é tão bom para mim. Isso é louvar. Então, hoje, nós aprendemos com mais essa história que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, que Deus, Ele gosta quando nós louvamos o seu nome. E que nós devemos louvar ao Senhor todos os dias, porque Ele é o nosso Rei e Ele é o nosso Senhor. Então, hoje, nós vamos fazer uma oração diferente. A nossa oração vai ser uma oração de louvor ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Rei. O Senhor é bendito,
é maravilhoso. Nós te louvamos assim como aquelas pessoas louvaram o teu nome quando o Senhor entrou naquela cidade de Jerusalém. Louvamos o Senhor porque sabemos que o Senhor é bom, que nos ama, que cuida de nós. Nós queremos te dizer, Senhor, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso. E nós desejamos que no nosso coração, todos os dias, tenhamos palavras e sentimentos de louvor ao teu nome. Nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Agora chegou a hora da nossa atividade do dia. Como vocês sabem, nós estamos concluindo a nossa série de mensagens Os Animais Entram em Cena. A cada domingo, nós aprendemos histórias bíblicas nas quais os animais participaram. Então, hoje, como uma sugestão de atividade para você fazer aí na sua casa, eu queria ensinar para vocês uma possibilidade de você fazer um jumentinho de papel. Vocês viram que eu usei aqui um bichinho de pelúcia na história de hoje para representar o jumentinho. E você pode fazer da sua forma aí em casa. Eu tenho uma forma bem simples para você fazer isso. Você vai precisar inicialmente de 2 pedaços de papel, ó. Na verdade, a gente tem aqui 2 retângulos que eu dobrei assim. Então, 2 retângulos de papel, cartolina, papelão, tá certo? O material que você tiver em casa. Esses retângulos, você vai primeiro pegar ele maior e dobrar ao meio, tá bom? Ó, aberto e dobrado. Então, 2 retângulos dobrados dessa forma. Depois, você vai fazer 2 dobras nesses papéis, nesses retângulos. A primeira dobra, você vai fazer assim, ó. Vai ficar parecendo o número 1, tá vendo? A segunda dobra, você vai fazer assim, ó. Vai ficar parecendo o quê? Um L, tá vendo assim? Mas a gente vai usar deitado. E quando você juntar essas 2 formas aqui, olha só o que vai acontecer. Você vai ter uma forma semelhante à de um animal, um jumentinho. E você pode usar a sua criatividade para colocar nessa forma outros elementos que te façam lembrar do jumentinho. Olha só o que eu consegui fazer lá na minha casa com coisas bem simples. Este é o jumentinho que eu quero mostrar para vocês. Olha só que bonitinho. Aquelas 2 formas que eu fiz com os retângulos de papelão, tá vendo? De papel cartão, cartolina. Depois que eu colei as 2 formas para ficar parecendo aqui a cabeça do jumentinho e as patas, então eu apenas enfeitei um pouco mais. Olha que bonitinho. Fiz o rabinho dele, a crina, ó, o cabelo, as orelhinhas. Você pode colocar nariz, boca, olhos, até uma cela, olha só, para o jumentinho. E o melhor, dá até para você fazer assim, ó. O meu jumentinho ficou em pé. Como será que eu fiz isso? Muito fácil. Pede para a mamãe 2 pregadores de roupa e você prende aqui nas patinhas do seu jumentinho e ele pode ficar em pé. E assim você vai lembrar da nossa mensagem bíblica de hoje, em que Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho e as pessoas louvaram o Senhor, porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador. Então é isso. Hoje nós aprendemos mais uma história bíblica e domingo nós estaremos aqui de novo. Então, um grande beijo, que Deus abençoe você e a sua família. Tchau, tchau!